Olá, boa tarde. Hoje é 21/9/2023. Eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo para lhe revelar algo através das Escrituras que será muito bom para a sua vida, você conhecer essa palavra. Então, o tema dessa mensagem é esse: o Deus desse século, que é o diabo, não quer que você conheça o Evangelho, mas o Deus vivo, o Deus Criador dos céus e da terra, quer que você conheça e você receba o Evangelho. Por que ele não quer que você conheça o Evangelho? Para que você não seja curado, liberto, transformado, para que você não seja salvo. Então ele quer impedir, não só você e eu, mas ele quer impedir o ser humano de conhecer o Evangelho. O Evangelho, as boas novas do Deus, Criador dos céus e da terra e de nós e de tudo que há. Então esse Deus é o nosso Deus, é o Pai do Senhor Jesus Cristo que está hoje no mais alto e sublime céu, e o seu Filho está ao lado dele. Então Deus, ele quer lhe revelar o Evangelho, quer lhe mostrar, quer que você creia e quer que você receba o Evangelho. Só que você tem que crer e receber, acreditar, crer, ter fé e receber o Evangelho. Só que o Deus desse século, que é o diabo, ele não quer que você conheça o Evangelho e não quer que você creia e não quer que você pratique o Evangelho. Por quê? Porque ele quer atrapalhar a sua salvação, quer atrapalhar a sua cura, sua libertação, sua e de sua família. Só que você tem que crer no Evangelho. Eu vou mostrar para você o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 3. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então você não tem que se perder. Então, se o nosso Evangelho está encoberto, o que está encoberto é uma coisa que não está revelada. Então, o que é que não está revelado? Muitas das vezes o Evangelho não está revelado para quem? Para muitas pessoas que estão em cima da terra. Poucas pessoas têm um conhecimento do Evangelho, do que é certo, do que é errado, do que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Tem poucas pessoas que conhecem essa verdade. E Jesus Cristo falou em João 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é o Evangelho. Então o inimigo, o Deus desse século, ele não quer que o ser humano conheça esse Evangelho. Então esse Evangelho muitas das vezes está encoberto. Por quê? Por que está encoberto? Porque muitas das vezes o ser humano ele não quer, por causa da incredulidade, não quer obedecer, não quer seguir, não quer praticar. E muitas das vezes porque o ser humano não tem um conhecimento do Evangelho, não sabe o que deve fazer e o que não deve fazer para conseguir a salvação. No versículo 4 está escrito assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós pregamos, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandece em nossos corações para iluminar todo o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então o que eu quero dizer para você é que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus desse século? O Deus desse século é o diabo, Satanás e os demônios. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. A pessoa, ela lê as escrituras, ela ouve as escrituras, mas não crê. Ela não crê, ela só crê naquilo que é bom, naquilo que é bênção. Ela só crê nas bênçãos de Deus, mas não crê naquilo que tem que fazer e que tem que deixar de fazer para conseguir a salvação. Então você tem que crer em todo o Evangelho. Você tem que crer na parte da cura, da libertação, da prosperidade. Você tem que crer na parte da santificação. Você tem que crer na parte da obediência. Você tem que crer na parte de praticar o Evangelho para que você possa ser salvo por Deus. A salvação é pela graça por meio da fé, mas você tem que crer no Evangelho. Tem que crer e tem que obedecer. Nós temos que crer e obedecer. O nosso líder ministerial, missionário, ele crê e ele obedece. Ele é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Ele crê e obedece até os desde 6 anos. Por quê? Porque ele crê. Ele crê e obedece. Ele crê e pratica. Ele crê e recebe as palavras de Jesus.
Então, em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 1, para poder você entender, está escrito assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, eu e você, nós nunca temos que desfalecer. Temos que crer no Evangelho e temos que seguir Jesus, e nós não temos que desfalecer, temos que continuar crendo, continuar obedecendo, continuar. Você não tem que desfalecer, você tem que vir congregar. Você que tem uma igreja, você que congrega, você tem que congregar nas quartas, nas sextas e nos domingos. Para quê? Para poder você não desfalecer e perder sua salvação. No versículo 2: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Então nós não podemos falsificar a palavra de Deus. Nós temos que pegar a palavra de Deus e falar como ela é, e temos que praticar como ela é, e temos que se esforçar para praticar como ela é. Então é sério. Antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Eu e você, nós, o ser humano, nós não temos que falsificar a palavra de Deus. Nós temos que falar como Jesus Cristo ensinou, como Deus ensinou. Porque se nós falarmos de outra maneira, nós vamos estar falsificando. E se nós estivermos falsificando, nós vamos estar violando a palavra de Deus. E se nós estivermos violando, nós não vamos poder entrar no céu por o fato de estar falsificando a palavra. O que é falsificar a palavra? É ensinar de uma maneira que Jesus não ensinou. É não ensinar conforme Jesus Cristo ensinou. Então você tem que ensinar, nós temos que crer e pôr em prática o que Jesus ensinou. Porque senão nós vamos estar falsificando. Antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então isso é pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então você não tem que se perder, você tem que ter o conhecimento do evangelho. O que é o conhecimento do Evangelho? É você ler as Escrituras, é você conhecer o que é certo e o que é errado, é você ensinar o que é certo e o que é errado, é você praticar o que é certo e o que é errado, você praticar o que é certo e não praticar o que é errado, é você ensinar o que é certo e ensinar o que é certo e o que é errado, mas aconselhar as pessoas a fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Mas nos quais os deuses desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Deus desse século, que é o diabo, Satanás e os demônios, ele cegou o entendimento. Ele cegou o entendimento com o quê? Com várias e várias coisas que desagradam a Deus. Ele cega o entendimento dos incrédulos com dogmas humanos que falsifica a palavra de Deus. O dogma humano, ele falsifica a palavra de Deus. E o dogma humano, ele é ensinado justamente para falsificar a palavra de Deus e impedir as pessoas de entrarem no reino do céu. Então, um dogma que é humano, um dogma que não é conforme as Escrituras, conforme Jesus Cristo ensinou, você não tem que seguir, você não tem que crer, você não tem que viver um dogma humano, você tem que viver o Evangelho, de Mateus a João, e de João até Apocalipse, que se refere ao Evangelho também, Novo Testamento. Então, você tem que seguir os ensinamentos de Cristo. Se você seguir outra coisa, você vai estar... O Deus desse século, ele está usando dogmas, ele está usando pessoas para ensinarem o que não é certo, o que não é de Deus, o que Deus não mandou, para poder cada vez mais cegar o entendimento dos incrédulos. Vai fazer as pessoas ser incrédulas. Como? Seguindo ensinamento que não é dele. Então não siga os ensinamentos de dogmas humanos, siga o Novo Testamento, siga o Evangelho. O Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz de Cristo não resplandeça sobre a vida deles. Então você tem que crer no Evangelho, creia no Evangelho, de Mateus até Apocalipse, creia aquilo que Deus permite que você possa fazer, você faz, aquilo que Deus não quer que você faça, você não faz, segundo as Escrituras. Então o que é que você faz? Você tem que obedecer, aceitar Jesus, se batizar e obedecer, praticar o Evangelho, pedir força a Deus e pedir o Espírito Santo para lhe ajudar, e você conseguirá. Então, creia no Evangelho.